A primeira sessão desta temporada teve início com a presença de todos os vereadores e alguns populares que acompanharam de perto os trabalhos. Ela começou com um pronunciamento do vereador Geovaci Pérez, que fez uso da tribuna para comentar a decisão da Justiça a respeito do processo de improbidade administrativa, ao qual responde por ter se utilizado dos serviços de procuradores da Câmara de Vereadores para a realização de defesa em outro processo de improbidade administrativa, ao qual responde. Geovaci foi condenado pelo juiz Thiago Castelhano a ressarcir os cofres públicos e a pagar uma multa correspondente ao dobro do valor do ressarcimento e ainda a perder o seu mandato e a ficar inelegível por 5 anos. Reconheço a decisão e tudo, eu sei que para basear numa decisão dessa o juiz teve muitas cautelas, né? Mas eu, sinceramente, eu achei a pena muito exagerada. Vocês pegar aqui e ver, a gente, por causa de 2 requerimentos direcionados, nem foi um recurso em um processo que estava em andamento, foi um desabafo que eu estava querendo fazer, né? Fala que esse dinheiro eu tenho compromisso com ele, eu tenho gastos a cumprir, faz alguma coisa, a Procuradoria, 3 procuradores, né, que trabalham aqui, que são respeitados, né, que poderia muito bem fazer, mas assim, por último, né, entendendo que ele me orientou que não poderia, mas eu ainda, assim, tenho muita admiração pelo Leonardo, jovem, dinâmico, advogado, só que assim, eu fico analisando, a gente, quando um gestor público, tanto no legislativo como no executivo, no judiciário, nomeia os cargos de confiança. Quando você nomeia cargo de confiança, as defesas são feitas para a entidade, no caso a Câmara, e para os interesses também do gestor. Eu não quero aqui culpar, né, o Leonardo por isso. Só que aí deveria ter mais insistência, gente. Eu assinar um papel, uma sentença que ia me prejudicar no futuro, realmente, uma pessoa que desconhece o direito, uma pessoa que estava passando a turbulência, um tratamento médico de um filho, realmente é uma coisa que hoje é muita penalização para o cidadão. Na tribuna, o vereador alegou desconhecer a fundo o direito e entender que, naquela ocasião, os procuradores poderiam fazer os 2 requerimentos que fizeram, já que o processo do qual se defendia na época estava ligado à Câmara de Vereadores. Eu considero que foi um pouco exagerada. Veja bem, a Câmara de Vereadores, os vereadores da gestão 2005 a 2008, receberam em seus salários um teto a mais. Gerou-se um processo, né? Não só comigo, mas com todos os vereadores daquela época. Então, no início do ano 2012, o excelentíssimo senhor juiz, né, fez um bloqueio online na conta dos vereadores para ressarcir o prejuízo ao erário público, né? Então, naquele momento, eu era presidente da Câmara, estava aqui em Jataí, eu tinha um depósito feito para cobrir despesas, que eu estava a Goiânia acompanhando um tratamento de um filho meu. Quando eu fui perceber, tinha tido um bloqueio online na minha conta, lá no Banco do Brasil, né? Eu fiquei surpreso com aquela situação. Porque, veja bem, se a Câmara pagou a mais no ano 2005, alguém autorizou a pagar. Eu recebi de boa fé, né? Não forcei ninguém a me pagar mais. Depois de eu ser prejudicado de uma forma desta, bloquear online um dinheiro que eu tinha compromisso, eu achei assim uma forma muito abusiva. Eu que não sou advogado, não entendo essas questões jurídicas, fiquei muito aborrecido. Procurei a Procuradoria da Câmara, aleguei a eles que eles tinham que fazer alguma coisa para mim. Falar para o juiz que eu tinha compromisso, que eu estava em momentos difíceis, né, de tratamento médico de família, precisava daquele dinheiro. Mas aí, segundo as informações que eles me passaram, que não poderia fazer, que era um assunto particular. Agora eu quero dizer a toda a população, particular como? Não é negócio meu lá fora, não é negócio de fazenda, negócio de construção, não é negócio nada lá fora. Foi questões da Câmara de Vereador que pagou a mais para os vereadores. Eu não sou culpado disso. Não poderia usar um procurador para fazer um simples requerimento constatando essas questões? Não poderia. E para tanto, nessa época, como eu estava muito aturbulado, de uma forma psicológica muito abalado, o procurador da Câmara disse que eu insisti em que eles fizessem o requerimento, né? E eles fizeram uma portaria para me assinar. Eu, consultando o processo, eu encontrei essa portaria, no qual autoriza os procuradores a fazer esse requerimento, né, para questões de desbloqueio em conta, desbloqueio online. Só que na própria consulta que a Procuradoria passou para mim, antes de assinar a portaria, ficou muitas questões vagas.
Por exemplo, que era imprescindível, que poderia até, tinha uma questão lá que poderia fazer, né, a defesa. Algumas consultas ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, no estado de São Paulo, considerou que é legal os procuradores, né, fazer defesas dos gestores, prefeito, presidente de câmaras, com processos que envolvem o poder público, que é o caso aqui da Câmara de Vereadores, né? Então eu entendi naquele momento que não eram questões particulares minhas, né? Mas tudo bem, eu não tenho conhecimento jurídico, fiquei assim, como já passou alguns tempos, já tem uns 2 anos esse fato, eu não lembro de todas as questões que aconteceu no meu gabinete naquele dia com a Procuradoria da Câmara, né? Simplesmente assinei um documento que me prejudicou. Esse documento é no qual que o ministro juiz da 2ª Vara Civil, doutor Tiago Castelhano, me deu uma punição dessa forma, né? Veja bem, senhores, uma punição por eu ter usado a Procuradoria da Câmara em fazer um recurso em questões da Câmara, 2 requerimentos que foi considerado pelo juiz uma multa de R$860, né? Que eu tenho que devolver ao erário público pelo prejuízo. Tudo bem, é lei, mas veja bem, ao mesmo tempo me dá uma punição de 5 anos afastados da vida pública, né, sem poder concorrer a cargo público, e também a perca de mandato. Então assim, eu vejo um exagero nisso aí. Bom, peraí, o Brasil, uma legislação dessa forma aí, eu fico muito triste, porque eu assinei um documento concordando, mas no Brasil é assim, a pessoa pode fazer tudo de errado, mas se ele não assumir, ele não tem culpa. Ele rouba, ele desvia milhões, mas ele fala que não fez isso. Você não vê ele perder mandato, não vê punição severa, mas um cidadão de bem, graças a Deus aqui na Câmara, nunca desviou um recurso, né? 5 mandatos, 2 vezes presidente da Câmara, minhas contas todas aprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Nunca deu motivo de envergonhar minha família, meus amigos e os cidadãos de Jataí. Jamais. Agora uma coisinha dessa aí, gente, uma questão jurídica, uma divergência jurídica. Eu perder mandato, mas eu, sim, tenho outros recursos para que eu possa fazer. Vou estar recorrendo ao Tribunal de Justiça em Goiás, né, ver se a gente reverte essa situação. Eu acredito que, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né, que seria uma questão hoje muito triste para mim, se eu perder o mandato por causa de uma situação dessa. Em 96, quando eu comecei a candidatar a vereador nessa cidade, eu entrei de cabeça erguida, e se Deus quiser, eu quero sair de cabeça erguida, né? Agora, eu não vou baixar a cabeça, jamais, para uma situação dessa. Eu não devo, não roubei, não desviei, né? Então são questões como essa que a gente fica indignado, não como político, mas como cidadão brasileiro. O procurador-geral da Câmara de Vereadores, Dr. Leonardo Amaral, também fez uso da tribuna para falar sobre o assunto e afirmou que o vereador foi avisado ao menos 9 vezes que os procuradores não poderiam trabalhar em sua defesa e que ele teria problemas caso isso acontecesse. Só vocês sabem o quanto é desgastante tentar convencer, às vezes, um posicionamento da Procuradoria. Quem participa das reuniões da CCJ sabe muito bem disso. O procurador chega com um parecer lá falando, olha, assim está errado. E vem 3, 4, 5 falando, não, mas está certo. E a gente naquela luta. Então, naquele momento, vereador Jovacir, o senhor disse, é para fazer. Ainda de acordo com o procurador, o vereador, mesmo assim, quis que fosse feito, alegando que ficavam ociosos na Câmara e que eles poderiam fazer 2 simples requerimentos. O procurador aproveitou a oportunidade para esclarecer aos vereadores que os procuradores são seus parceiros e não adversários e que eles devem orientá-los a trabalhar com segurança e dentro da lei. E é isso que fazem, mesmo que isso custe dizer alguns nãos aos vereadores. Ao final, o Dr. Leonardo Amaral afirmou concordar que a pena foi severa e acreditar que há a possibilidade de a sentença ser reformada.